Está no ar a segunda edição do PodTan, o podcast dos alunos da turma do 9º ano A da Escola Estadual Cívico-Militar Tancredo de Almeida Neves. No episódio de hoje, vamos falar sobre expressando oralmente opiniões, debates regrados, uma prática importante para aprender a argumentar, ouvir diferentes pontos de vista e construir ideias com respeito. Está no ar o segundo episódio de PodTan. O tema de hoje é expressando oralmente opiniões, debates regrados, um conteúdo de trabalho nas aulas de língua portuguesa que nos convida a refletir sobre a importância de argumentar e respeitar diferentes pontos de vista. Agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Recebemos o Dr. Damião de Souza Santos, profissional com uma trajetória marcante nas áreas de educação e do direito. Ele possui curso técnico em administração escolar pelo projeto Arara Azul, licenciatura plena em matemática pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, e também é bacharel em direito pela mesma instituição. Possui pós-graduação em gestão escolar pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, e pós-graduação em matemática pelo Instituto Cuiabano de Educação. Também é mestre em Ciências da Educação pela Unisal, em São Lourenço, servidor cursando da SEDUC desde os anos 2000. Atualmente atua na Diretoria Regional de Educação como articulador do programa EducMT, no Núcleo de Regime de Colaboração. Além disso, é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, desde 2020. Seja muito bem-vindo ao nosso PodTan, Dr. Damião. Obrigado, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui presente e poder contribuir, né, nessa discussão com vocês aqui da turma 9º ano, né, e agradecer o convite da turma e da professora doutora Nilceia, né, que eu já tive o prazer de trabalhar aqui na Escola Tancredo, de participar de vários eventos, de várias formações, né, na época que a doutora Nilceia trabalhava no Centro de Formação em Alta Floresta, que hoje é a DRI onde eu atuo, então eu fico muito feliz de estar contribuindo, né, nessa turma maravilhosa, né, e também agradeço o convite e a presença da minha esposa que veio prestigiar e também da minha filha que se faz presente nessa mesa. Primeira pergunta: como advogado lida com situações em que precisa defender uma posição com a qual pessoalmente não concorda? Uma pergunta um pouco assim complexa, né? Porque no campo da ética e do advogado e também no campo das nossas ideologias, muitas vezes a gente se depara com situações que fogem muitas vezes aquilo que nós temos como base, como referência. Mas enquanto advogado, né, a gente defende ideias, né, e a gente parte do princípio de que todo cidadão, independentemente do crime que tenha praticado ou da situação da qual ele está buscando uma defesa, um advogado, ele tem o direito de defesa. Tá? Então, nós, enquanto advogados, nós partimos desse princípio, né? Do princípio de que todos têm o direito à defesa. Então, independentemente se muitas vezes eu, enquanto pessoa, não concordo com a determinada situação, mas eu, enquanto advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, né, enquanto, né, o Código de Ética ou o regimento da Ordem me dá essa prerrogativa, né, eu não vou defender o crime ou a ação daquela pessoa, eu vou defender a pessoa, né? Vou defender a pessoa e todos têm o direito à ampla defesa, né? Todos têm o direito à ampla defesa. E o advogado é essa pessoa, né, que vai defender essa pessoa independentemente daquilo que ela tenha praticado ou não, ou independente daquilo, quando você está investido na pessoa do defensor, na pessoa do advogado, você tem que abrir mão das suas questões ideológicas, né? E você tem que partir para os princípios, né? Aquilo que está dentro da legalidade, do arcabouço jurídico, o que você pode fazer para amenizar, atenuar a situação do seu cliente. Bom dia, senhor advogado. O que acha que motivou a escolher a profissão de advogado? Várias coisas, né? Então, como a doutora Nilceia, a professora aqui da turma, colocou, né, eu sempre tenho uma atuação muito grande na área da educação, né? E trabalhando nessa área, aqui mesmo no município de Carlinda, quando trabalhava, eu fui presidente da subsede do Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação.
por 3 vezes, né, eu fui presidente por 3 vezes, sempre a gente está trabalhando com direitos trabalhistas, né, pessoas que, de alguma forma, né, prestam um concurso público e precisa estar acionando juridicamente, entrando com mandato de segurança, e a gente sempre buscou defender os direitos dos trabalhadores, dos profissionais em várias instâncias, né? E também, né, no meu campo profissional, eu já atuei como secretário de Educação, vereador, presidente da Câmara, e a gente precisa estar atento à legislação, ter um conhecimento das leis, né, da Constituição, que é a maior lei federal, da lei estadual, né, quando se fala de aquisição, as leis de licitação, né, tem que estar muito atento aos mecanismos de controle interno, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. Então, faz com que a gente busca o conhecimento, e isso fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelo direito, né? E surgiu a oportunidade, a Unemat começou, né, a trabalhar, né, a ter os cursos de direito no município de Alta Floresta, e eu sempre tive vontade, e mesmo já com a idade um pouco avançada, eu já estava com 44 para 45 anos de idade, era um sonho da minha juventude, e por que não, né? E eu aproveitei, né, e graças a Deus, né, consegui terminar o curso com êxito, consegui ainda ser aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, antes da conclusão do curso, que quando estava no 9º semestre, né? E desde o início de 2020 que eu estou nessa profissão de advogado. Atualmente, né, eu estou regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, porém, né, na OAB, porém eu não estou advogando, né, porque hoje eu me encontro no núcleo de regime de colaboração da DRE de Alta Floresta, né, e eu tenho integralidade, né, que é um salário que eu tenho para quase que uma dedicação exclusiva, e eu também recebo bolsa. Tá? E isso acaba sendo um fator impeditivo para mim não estar advogando. Tá? Bom dia, doutor Damião. Na sua prática profissional, qual é o papel da linguagem na construção de um argumento convincente? Olha, o papel da linguagem é essencial, né, em todos os aspectos, né? Então, quando você vai elaborar uma petição, né, que o seu cliente chega e procura você para resolver uma determinada situação, primeiramente, né, você tem que ter um bom entendimento de linguagem e principalmente de interpretação, que ele vai chegar e vai trazer um fato, né? Não tem como você trabalhar uma peça jurídica, uma tese, uma dissertação, sem ter um fato. E para você analisar esse fato, interpretar esse fato, você tem que ter um bom conhecimento de linguagem. A linguagem é essencial, né? Porque você tem que interpretar aquilo que o cliente trouxe para você. E para você elaborar essa peça, né, desde o endereçamento correto, a qualificação das partes, né, o fato determinado que aquilo que você vai utilizar na sua tese para defender o seu cliente, né, está presente a linguagem, né? A linguagem escrita, que você tem que buscar um embasamento legal, ver, né, quais são os mecanismos jurídicos que você tem que colocar naquela peça, né? Então você tem que interpretar aquele fato que o seu cliente lhe traz, né, e buscar lá, né, no arcabouço jurídico o que você vai trazer para colocar ali naquela peça que vai servir como mecanismo de defesa, que um juiz vai analisar e vai verificar qual vai ser a melhor parte para você resolver o problema do seu cliente. Então, a interpretação da linguagem é essencial em todos os aspectos, né? E também a linguagem, ela é muito importante, por exemplo, né, o crime de atentado contra a vida, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, né, que quando você comete um crime hediondo de atentado contra a vida, esse crime, né, ele vai para um tribunal de júri. Não sei se você já ouviu falar de júri, né? O que acontece, né? Vai ser notificado aí 25 pessoas, vai ser notificados que vão ir lá, e o juiz chega lá, vai falar tal, Isabela, como é que é o seu nome?
Pedro, vai chamar as pessoas, daqueles 25 ele vai escolher 7 pessoas, e aquelas 7 pessoas vai ser o tribunal. Aquelas 7 pessoas que vai dar a sentença para aquela pessoa que está ali, né, para o réu que está sendo acusado. E o que acontece? Né? Vai ter um promotor, que é a parte acusatória, e vai ter um advogado de defesa. E dali vai ser narrado os fatos, por que aconteceu qual tal fato, vai ser colocado aquela peça que foi fundamentada no processo judicial, vai ser destrinchada, né, ali, né, por que aconteceu o fato, e a parte acusatória vai argumentar, né, pedindo a acusação do réu, e o advogado de defesa ou o defensor público vai argumentar pedindo a absolvição ou para atenuar, no mínimo atenuar a pena, né? E o que acontece? As pessoas que estão ali, que é aquele que acompanha aquele tribunal de júri, vai fazer o seu juízo de valor, que eles vão ser o juiz, eles que vão dar a sentença, com base na argumentação ou do promotor, que está ali, né, fazendo o papel da acusação, ou vai dar o seu juízo, a sua sentença, pelo que houve do advogado de defesa, aquele que está defendendo o cliente. Então, a argumentação nesse sentido é essencial. Bom dia. Bom dia. Como manter o respeito à ética durante um debate jurídico, mesmo diante de posição contrárias? O que acontece? Nós, advogados, nós temos que trabalhar defendendo a legislação, a lei. Então, em todos os momentos, a gente está ali, né, tendo como referência um embasamento jurídico, né? Se for uma defesa penal, com base no Código de Processo Penal ou no Código Penal, se possível a mesma coisa, se for trabalhista, então a gente vai ter um mecanismo legal e a gente vai fazer a nossa defesa com base nesse mecanismo legal. Nunca o advogado deve partir para a pessoalidade, né? Então, partir para questões ideológicas, né? Então, já faz parte do nosso estatuto do advogado, já faz parte do nosso código de ética. Então, você está ali, né? Você vai defender o seu cliente, né? A sua tese de defesa vai ser com base em mecanismos legais. Então, você vai ter como referência aquilo que está na legislação. Então, é algo impessoal, né? Você tem uma referência, né? Se for uma questão, né, do direito trabalhista, você vai pegar lá, né, na CLT, né, ou mesmo na Constituição, ou outras leis que são pertinentes, e vai trabalhar aqueles mecanismos, vai fazer, ó, o meu cliente, né, foi prejudicado com base nesse mecanismo, né, nesse artigo, né, e vai fundamentar a sua resposta. Então, você não pode levar nada para o campo pessoal, tá? Então, por isso, a impessoalidade faz parte do nosso trabalho. Cauã, sua pergunta, a pergunta do Cauã, né? Em uma sociedade marcada por opiniões rápidas e julgamentos nas redes sociais, qual é o papel do direito e da argumentação responsável? Então, não só nós, enquanto advogados, mas é o papel de todo cidadão de bem, inclusive de vocês, né? Enquanto alunos, professora, né? Que hoje nós estamos aí numa sociedade, né, polarizada, né, onde quem pensa de uma forma acaba sendo excluído porque pensa de outra forma. E é o nosso papel, nós que conhecemos, que nem nós que somos advogados, que conhecemos a lei, é mostrar para a sociedade que essa polarização não leva a lugar nenhum, que as pessoas têm o direito, né, de pensar de forma diferente. As pessoas têm culturas diferentes, as pessoas têm histórias diferentes, né, e nós somos fruto de nossa história, né. Eu não posso querer que a doutora Nilceia, né, que foi criada numa família, que veio de um estado, que talvez a cultura seja totalmente diferente lá do estado onde eu vim, a família que eu fui criado, né, eu fui criado numa família, vamos levar para o campo da religião católica, desde criança, meu pai foi muito católico, desde criança me levou para a igreja. Acho que os pais da professora é de outra religião, foi criado em outra religião, não é por isso,
né, que eu tenho que achar que eu estou certo e ela está errada. Então, nós, enquanto advogados, nós temos que trabalhar para que as pessoas tenham uma mentalidade, né, de respeito à diversidade, né? Nós temos que defender a inclusão, onde as pessoas que pensam diferente, de culturas diferentes, têm os mesmos direitos. Tem o direito de argumentar, tem o direito de pensar, mesmo que não seja igual àquilo que eu penso, né? E principalmente no campo do direito, porque o campo do direito é o campo que dá essa autonomia, né? Autonomia para as minorias, né? Autonomia para os marginalizados. Então, quanto mais as pessoas precisam, quanto mais as pessoas têm dificuldade, quanto mais as pessoas têm necessidades, mais o direito tem que defendê-las, né? Esse é o nosso papel. Bom dia. Bom dia. O que levou o doutor a escolher essa profissão de advogado? Olha, como eu já falei no início, né? Meu trabalho sempre foi voltado por causas sociais, né? No sindicato, professor, né, vereador, nos trabalhos que eu fiz, sempre tive um envolvimento com pessoas, né? Então, eu me senti muito feliz, né, quando eu tive a oportunidade, né, de fazer um vestibular e entrar no curso de bacharel em Direito e depois me tornar advogado. Porque, enquanto advogado, você tem mais efetividade, né? E se a gente já podia ajudar as pessoas antes com ações, contribuindo com ideias, você, enquanto advogado, né, você tem uma ferramenta a mais, né, que é a sua OAB, você tem mais acesso aos fóruns, né, tem mais acesso à legislação. Então, isso me cativou, já me cativava e me cativou. É tão gostoso, por exemplo, quando você ajuda um senhorzinho lá da zona rural, né, que talvez não tenha muito conhecimento, talvez teve dificuldade de estudar na sua infância e depois, quando ficou adulto, não teve condições de frequentar a escola. Talvez muitos não são nem alfabetizados e, de repente, se não tiver uma ajuda de um advogado, não consegue receber a sua aposentadoria, né? Quantas pessoas que passam da idade, né, e não recebem, tem o direito a receber a aposentadoria e não recebe por falta de um advogado, de uma pessoa que tem um entendimento que possa lá fazer essa condição. E eu fico muito feliz em ajudar essas pessoas. Talvez uma pessoa que tem uma enfermidade e que precisa de entrar aí num BPC, né, ou mesmo numa aposentadoria, né, por não conseguir mais laborar, trabalhar, e você consegue contribuir com essas pessoas, né? Então, o campo do direito é um campo muito bacana na questão de você ajudar as pessoas a resolver as suas situações. Então, isso me levou, né, eu já tinha muita vontade de ajudar as pessoas, e a partir do momento que eu tive a oportunidade de fazer o curso de bacharel em Direito, eu vi que ampliou esses horizontes. Então, eu me sinto muito feliz, né, em ser um advogado. Amanda, né, a Amanda tem a seguinte pergunta, né: que conselho o senhor daria aos estudantes que desejam melhorar a sua capacidade de argumentação? Oi, Amanda. Né, um conselho que eu acho que a professora também acho que tem dado bastante para vocês, com certeza, né, é a leitura. Não tem nada que melhore a nossa capacidade de argumentação do que ler. Eu sempre fui apaixonado por leitura, né? Eu cresci na zona rural e até os meus 14, 15 anos de idade, né, aqui próximo, não sei se vocês conhecem a linha 13, né, nós não tínhamos energia elétrica, né, então era na vela, ou na lamparina, ou no lampião a gás, e nós líamos gibis, bolsilivros, aquelas revistas de romance, né, Sabrina, que a gente viajava naquela história, gibis do Tex, Wheeler, do Homem-Aranha, tudo aquilo, Tio Patinhas, Pateta, tudo que é leitura, jornal, revista, não tem nada que fortalece, que enriquece a argumentação que seja melhor do que a leitura.
Então a leitura é o melhor caminho, né? E também as rodas de diálogos, né? As conversas sadias, tá? Sair um pouco das redes sociais, dos TikTok, dos Minecraft, e passar a argumentar coisas mais concretas, né? Do dia a dia que vem acontecendo, sobre a realidade, né? Temas que são importantíssimos, discutir sobre essas temáticas que são relevantes para o dia a dia, para o desenvolvimento pessoal. Então, tudo isso é relevante para fortalecer a nossa capacidade argumentativa. A Liane, né, com a seguinte pergunta: para quem deseja seguir a carreira jurídica, quais competências precisam ser desenvolvidas desde já? Uma das competências que eu falei, né, que eu já antecipei, é a de leitura. Se você não gosta de ler, não adianta assim, eu vou para o curso de Direito. Porque o curso de Direito é um curso que exige muita leitura. Porque os primeiros 5 semestres, até o 5º semestre, é a letra seca da lei. Tá? Você vai conhecer os códigos, Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, né? A Constituição das Leis Trabalhistas, né? A Constituição Federal. Então, você tem que ler. Ler mesmo, ler. Então, se você não gosta de ler, tá? Não vai ser um bom lugar para você. Porque não tem outra situação, porque as avaliações que vêm, né, elas são, no início, muitas vezes objetivas, né, com várias alternativas, e se você não leu sobre aquele tema, quando chegar na hora de responder, você vai ficar perdido e não vai conseguir. Né? Então, não tem outra. Para quem quer seguir carreira jurídica, o primeiro passo é gostar e se apaixonar pela leitura. Oi, tudo bem? Tudo bem. Durante sua formação, qual habilidade foi mais exigida? Conhecimento técnico ou a capacidade de argumentação? Então, acho que as duas. Porque, como eu já falei aqui, no começo, né, no início do curso, é mais a letra seca da lei, que você vai ler, né, as avaliações são mais objetivas, né? Agora, a partir do 5º semestre, que você já começa os estágios e também já tem, você já começa a frequentar o núcleo de práticas jurídicas, daí você já começa a entrar na fase argumentativa, né? Que daí você já começa a desenvolver as primeiras peças jurídicas, né? Então você já tem que entender, né, sobre qualificação das partes, endereçamento, os fatos, né, os pedidos, e daí já entra na parte argumentativa, daí você já tem que ter argumentação. Então não tem como, né, você resolver uma causa sem argumentar aquela causa. E para você argumentar, você tem que conhecer. Então as duas perguntas aí são interessantes e faz parte da nossa formação. Não sei qual que é mais importante. Eu acho que as duas. Existe algumas experiências marcantes que tenha transformado a sua forma de viver o direito? Com certeza, né? Eu das minhas audiências, né, com os meus clientes, né, muitas vezes, né, eu defendendo, né, um cliente, e eu me senti, né, emocionado com a outra parte, né? Muitas vezes, né, você ganhar a causa, né, você ganhar a causa e sair triste, frustrado, né, porque tem situações, né, por exemplo, né, eu tenho algo marcante que me aconteceu logo nos primeiros processos que eu resolvi, né, que foi uma questão de guarda, né, e quando chegou na audiência, né, eu estava defendendo o pai, né, e o pai estava solicitando a guarda da filha. Quando chegou na audiência, a outra parte, que era a mãe, me conhecia desde criancinha, né, e chegou ali, né, ela olhou para mim, eu olhei para ela, né, naquela situação, e ela disse: ô, Damião, eu te conheço, você sabe o que você está fazendo, né? Você está tirando o direito de eu conviver com a minha filha, você está me tirando esse direito, né? Você é pai,
né? Então, e você, enquanto advogado, você está defendendo o seu cliente, mas e você tem que ter o seu mecanismo de defesa, você tem que ter o seu autocontrole e continuar a defender. Então, tem coisas que marcam o seu dia a dia, como numa sessão de júri, né? Quando, né, um promotor pega uma peça do processo e abre lá, né, de um crime que aconteceu, muitas vezes mostra lá, né, uma pessoa que foi assassinada e se você não tiver a capacidade de olhar para aquela forma que aconteceu, né, você se sente um pouco intimidado pela situação que está acontecendo. Então tem coisas que te marcam no dia a dia, que você tem que se preparar emocionalmente para enfrentar, como em qualquer profissão, né? No direito também tem coisas que nos marcam cotidianamente, né? Como situações, né, que muitas vezes você, como já foi feita a pergunta inicial aí, né, e você, enquanto pessoa, enquanto cidadão, né, fala, eu não posso defender essa situação, que a minha convicção não dá, mas aí de repente você fala, o código de ética, né, e o estatuto, né, da OAB fala que todo mundo tem que ter o direito à defesa. Todo mundo tem que ter o direito à defesa, né? Então, tem coisas que a gente se depara constantemente, mas faz parte do processo, faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa profissão. Como o advogado organiza suas ideias para defender uma posição em um tribunal e outra ação judicial? Então, o que acontece? Quando o seu cliente te procura para resolver uma situação, né, que você vai fazer a análise do fato, se for algo que ainda não está na justiça, que não teve nenhum processo, né, e ele te procura, né, para resolver aquela situação que precisa de ser judicializada, você vai verificar, né, que tipo de peça que você vai fazer, né? Se for o início de um processo, vai se chamar uma petição inicial, né? Essa petição inicial também pode ter várias formas. Por exemplo, né, se for um direito líquido e certo que da pessoa que está sendo negado, né, é um mandato de segurança para que seja resolvido ou eliminar o mais breve possível, né, ou se for uma petição normal. Mas todas elas, o que você não deve deixar de mão, né, de colocar, que é essencial, né, é o endereçamento, né, que daí é o endereçamento correto. Porque, por exemplo, aqui em Carlindas, se é uma questão trabalhista, qual que é o fórum mais próximo? Qual que é a comarca mais próxima, né, de Alta Floresta? Tá? Você não pode entrar com uma ação lá em outra comarca, em outro fórum. O endereçamento é essencial. A qualificação das partes, né, você tem que qualificar as partes, né? Com quem que eu estou entrando com esse processo, contra quem, né? Onde que eu consigo encontrar, onde que é o endereço dessa pessoa, onde que ela mora, de que forma que o oficial de justiça ou o juiz ou a justiça vai localizar essa pessoa, né? Os fatos, você vai ter que sentar com o seu cliente, tem coisa ali que não precisa ir para a peça, mas o essencial é o fato que aconteceu. É você ter conhecimento daqueles fatos para você ver, né, se aquele fato realmente vai entrar nos pressupostos de admissibilidade. Porque você não pode entrar com um processo aleatoriamente, né? O processo que você vai entrar, ele tem que ser admissível, né? Quando um juiz analisar, fala, não, poxa, aqui está todos os requisitos, né? Então, está tudo, os pressupostos de admissibilidade estão aqui, está tudo certinho. Então, beleza. Tá? E se for um processo que já está em andamento, né, e você tem que entrar com recurso, você tem que ver que tipo de recurso, o tempo, a tempestividade, porque se passar um determinado tempo já não adianta mais, tem que tudo no direito tem os prazos. Se você não seguir os prazos, você acaba prejudicando o cliente. Né? E muitas vezes o cliente perde uma causa por causa de um prazo que você deixou de seguir. Então, tem todas essas situações. O que caracteriza um debate bem conduzido na área jurídica? Um debate bem conduzido na área jurídica é um debate que as pessoas defendem
as suas posições com base na legislação, na lei. Não entra de jeito nenhum no campo das ideias. Então, o debate jurídico bem feito é quando as pessoas defendem as suas posições com base no arcabouço jurídico, na legislação, na lei, sem partir para questões de ideologia ou para o campo pessoal. Porque daí, se entrar no campo ideológico, no campo da pessoalidade, esse debate já perde muito o seu efeito, pode ter certeza. Então, o que vai caracterizar esse bom debate jurídico é quando as pessoas que estão debatendo têm ciência, compreendem o tema que estão debatendo, tem boa compreensão sobre o tema que está em debate, não só do tema, e tem compreensão também da parte legal, da legalidade daquilo que está defendendo. Daí dá um bom debate. Porque se uma pessoa entende a outra não, o debate por si só já não vai ser bacana, porque com certeza um vai debater com base no arcabouço jurídico, na legalidade, e o outro vai partir para o campo pessoal, para o campo ideológico. Então o resultado já não vai ser bacana. Então, quando esse debate, as pessoas, mesmo que divergem, mas que tem a legislação, a lei como embasamento, você pode ter certeza que será um bom debate. Em média, qual é o valor de receber de um advogado? O que acontece? Um advogado, ele não tem uma mensalidade, ele recebe honorários, né? Então, vai depender do caso que ele pega para defender. Então, tem casos que são de pouco valor, que ele vai cobrar, pode fazer um contrato, né, para receber um contrato com base na causa, né? Se eu ganhar a causa, eu vou ter tanto por cento do valor da causa, ou ele pode fazer um contrato também independente, né? E ele vai receber. Então, a única coisa que eu posso falar para você, que a pessoa que exerce a advocacia não vai passar dificuldade, né? De jeito nenhum, né? Mas tem advogados que pegam uma causa aí, pode receber, né, 1 milhão. E tem causa aí que você vai pegar aí, que nem eu falei, de uma pessoa que está, um trabalhador rural que quer se aposentar, né, que você vai ajudar, que também você vai fazer um contrato lá para receber. Quando ele passar a receber a aposentadoria, você receber... ele passar para você uma parte daqueles salários que ficou atrasado, 25%, 30%. Então, não tem como eu falar para você assim, em média, quanto que é uma pergunta muito, como é que se fala, subjetiva, tá? Para falar assim, em média, quanto que um advogado. Se você perguntasse quanto que eu ganho lá no cargo que eu ocupo de concurso, é uma situação, porque lá eu sei que eu tenho meus subsídios mensais, todo mês aquilo cai na conta, né? Agora, o advogado que trabalha no escritório de advocacia, né, os honorários e o que ele vai receber, isso vai ser tudo com base no tipo de contrato que ele vai formalizar com o cliente. Então, vai ser com base no contrato que ele vai formalizar com o cliente que ele vai estar recebendo. Então, não tem como eu falar assim, um advogado ganha X ou Y, tá? Porque se ele pega uma causa grande, o valor da causa é grande, com certeza, se ele tiver êxito na causa, o valor que ele vai receber também vai ser grande. Se for uma causa um pouco menor, então os honorários dele sempre são com base no valor da causa ou no tipo de contrato que ele vai fazer com o cliente. Então, não tem como especificar. E a OAB tem uma tabela. Tem uma tabela de percentual, né, para não ter causas de abuso, né? Porque muitas vezes, né, o advogado pode abusar de uma situação, né? Já para evitar esse tipo de situações, ela tem uma tabela de honorários, né, que pode ser menos do que aquele valor, mas acima daquele valor não pode. Amanda, qual a importância da escuta atenta no exercício da advocacia? Então, Amanda, essa escuta atenta é a questão mais importante no exercício da advocacia. Por quê?
Porque quando você, como eu falei, quando você faz a sua petição lá, né, ou quando você faz o seu recurso, você vai, os fatos, né, que você vai ter como a sua tese jurídica, a sua argumentação vai ser nessa escuta, né? O que você ouviu do seu cliente, né? Das testemunhas, muitas vezes até da parte contrária ao seu cliente, né? Que talvez vai para uma audiência de conciliação e o advogado está lá, ele está escutando a parte, o cliente, mas ele também está escutando a parte contrária, né? Está escutando as testemunhas do cliente, mas também está escutando as testemunhas das partes contrárias, e ele vai ali só fazendo o linhame, né? O nexo de causalidade, né? Ele vai escutando, vai ouvindo e vai, né? O que eu vou fazer, né, para melhorar, para conseguir, né, ganhar essa ação? Então, a boa escuta é tudo, tá? Se ele não tiver uma boa escuta, né, para entender perfeitamente os fatos dali, com certeza ele não vai ter êxito no processo. Então, a escuta essa boa escuta, excelente pergunta, ela é essencial. O advogado tem que ter essa capacidade, né, de escutar o cliente, né, de escutar muitas vezes a parte contrária e muitas vezes escutar até situações que foram semelhantes, que se assemelham àquela situação, para que já jurisprudência, né, outras situações que já aconteceram, para ele conseguir uma boa argumentação melhor para incluir no processo e ter o efeito de ganho da causa. Bom dia. Bom dia. Aline, a pergunta é: a leitura influencia na qualidade da fala e da defesa de ideias, por quê? Com certeza. Com certeza, né? Porque que acontece? Quando você domina um tema, está aqui a professora, a doutora Nilcela faz parte da Academia de Letras do Estado de Santa Catarina, né? Faz parte da Academia de Letras. Para ela fazer parte da Academia de Letras de Santa Catarina, com certeza ela teve que ter muitas leituras, por quê? Muitas leituras porque ela teve que escrever, não é verdade? Tem como fazer parte da academia sem escrever, sem ter um livro? Né, um livro que foi lido por várias pessoas e que várias pessoas falam, nossa, esse livro é excelente, né? Então ela teve esse contexto, né? Teve que ler para escrever, né? Para conhecer. E assim também, né? Por exemplo, eu quando fiz o exame de ordem, eu escolhi fazer o exame de ordem na área do trabalho, na área trabalhista. Então, o que eu tive que fazer? Toda a legislação trabalhista eu tive que ter conhecimento, eu tive que buscar. Toda a temática voltada à área trabalhista, eu estava ali atento. Tudo que se referia ao direito do trabalho, eu estava lendo, eu estava buscando, estava me referenciando. Porque é através da leitura que a gente consegue ter o nosso embasamento de argumentação. Então, por exemplo, a professora foi formadora, eu sou formador, né? Eu ajudo nessa questão. Quando a gente vai trabalhar uma formação, né, ou que seja com profissionais de educação, ou que seja com outro público, o que acontece? O primeiro passo é a gente ler bastante sobre aquele tema. Que se a gente não ler bastante sobre aquele tema, a gente vai passar apurado, né? Porque tem que ter conhecimento. Então a leitura ela é essencial, ela é fundamental. De que forma a escolha das palavras pode influenciar ou persuadir a decisão de um júri ou de um juiz ou de um júri? Olha, é essencial a forma que você fala, que nem já coloquei aqui, né? Muitas vezes, né, um conectivo, uma interjeição, uma conjunção ou uma vírgula muda totalmente o sentido de uma frase. E também, né, por uma fala, ou por um ponto ou uma vírgula, muda-se totalmente uma sentença. Por exemplo, vou contar até uma historinha que eu gosto muito de contar. Certo dia, né, um rei que gostava muito de
do seu exército e de conquistar outros reinados através do seu exército, e ele sempre gostava de colocar o filho dele à frente nessa luta. Mas antes dele mandar o filho dele para frente de batalha, ele sempre consultava, né? Ou o curandeiro da tribo, né? Aquela pessoa, o ancião daquele local, aquela pessoa que ia dar conselho. Daí um dia, ele sempre mandava, seguia o conselho, a pessoa ia, fazia conquista e dava certo e voltava. Numa certa experiência dessa, o filho foi lá, ouviu o conselho, o comandante dele lá trouxe, falou, pode ir tranquilo. Olha a frase que ele escreveu aqui. Ele mandou o filho para a guerra. O filho foi decapitado, morreu. O que ele falou? Vou lá e traz o curandeiro aqui, a pessoa que podia mandar. Daí a frase é o seguinte: irás voltarás, jamais será vencido, né? Então, quando o cara trouxe é que não tem nada para escrever ali, né? Você via cheio de escrever, até pedi para a pessoa escrever ali, né? Quando ele leu lá, irás, voltarás, como se tivesse uma vírgula, jamais será vencido. Essa foi a interpretação do rei. Irás, voltarás, a vírgula, jamais será vencido. Quando o cara chegou, não, a vírgula não foi colocada nesse lugar. A vírgula foi colocada depois do jamais. Daí, irás, voltarás, jamais serás vencido. Então, por causa de uma vírgula, o filho do rei foi decapitado. A mesma frase. Só a colocação da vírgula que fez toda a diferença. Vocês estão entendendo? Então é por isso que é bastante interessante a forma das palavras, né? Num texto jurídico, uma pontuação e um conectivo faz totalmente a diferença. Tá? Então, por isso que as forças das palavras, lá no júri, né? Com certeza, não sei se a doutora Nilce, a professora, já participou de algum júri, né? Então, mas você tem que estar acompanhando. Então, muitas vezes lá, o advogado e o promotor, eles fazem cena lá, não faz? Muitas vezes o advogado rola no chão, bate na mesa, né? E chora, né? De acordo com... Por quê? Porque não é uma encenação. É que ali eles têm que tentar retratar o fato que está materializado lá no processo e trazer para a realidade, para aquele conselho de júri que está ali, né, poder sentir realmente aquilo que aconteceu. Para realmente, quando for dar... Porque ali cada um é juiz, por isso que fala conselho de sentença, né, dar o seu veredito, dar com base naquilo que realmente o promotor vai fazer a acusação, e ele vai ali fazer de forma com que as pessoas que estão naquele conselho sintam realmente, materializem aquilo que está acontecendo. Ele vai fazer enquanto acusação. O advogado de defesa vai fazer isso pensando na absolvição, minimamente na atenuação da pena do seu cliente, do réu. Então, a argumentação, a palavra, tudo que está ali, até a gesticulação, e vai influenciar em tudo ali naquele conselho de sentença, pode ter certeza. Quais são os riscos de uma argumentação baseada apenas em emoção e não em fatos? Olha, o advogado tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? O que acontece? Porque mesmo que ele consiga fazer uma encenação ali, né, por exemplo, um conselho de júri, e que a insinuação acaba convencendo lá o conselho de sentença, talvez tomar uma decisão diferenciada, aquilo pode ser contestado. O júri, né, conselho de sentença, deixou-se levar mais pela emoção, porque o advogado estava fazendo, gesticulando, pela impressão que ficou, do que realmente pelos fatos que realmente aconteceram. Então, na contestação, pode ser que a sentença seja revista. Mas
o bom advogado, o bom defensor, ele tem que fazer as coisas baseado na razão, na legislação, na lei, e jamais na emoção. Tá? Então, tem que buscar, de fato, né, no arcabouço jurídico, as formas de fazer a sua tese de defesa, né, a sua argumentação de defesa. Por mais que ele utilize de outros fatores que também são importantes, né, que nem com certeza um advogado que está advogando ali para um conselho de sentença, a forma dele se expressar, a forma dele andar ali, dele se locomover ali perante aquele conselho, influencia muito, mas o embasamento de tudo que ele faz tem que ser com base na letra da lei, né, com base na legislação. Qual área você escolheu na advocacia? Como eu já falei, né, quando eu fiz a minha prova para a Ordem dos Advogados, né, eu fiz na área trabalhista. Né, só que é o seguinte, né, depois quando eu passei a advogar, eu advoguei mais em outras áreas, né, mais na civil, né, na trabalhista mesmo foram mais poucos. Então, isso aí é só uma questão de você ter acesso, né, à inscrição na ordem dos advogados do Brasil, né, na OAB, né, que quando você faz a sua inscrição, você não faz uma inscrição, você não se inscreve para atuar somente numa determinada área. Com certeza, aquele advogado que quer abraçar o mundo com as mãos ou com as pernas, ele não vai se dar bem. Então, com certeza, ele vai ter que buscar uma área e se especializar numa área. Né, porque se ele buscar uma área, né, que ele tenha domínio, que ele tenha afinidade, e ele buscar, né, se especializar naquela determinada área, então com certeza ele vai ter muito mais êxito em suas ações, né, enquanto advogado. Chegando ao final de mais um episódio de Podtan, agradecemos ao Dr. Damião de Souza Santos por compartilhar conosco um pouco de sua trajetória e seus conhecimentos sobre o direito. Também agradecemos a todos que acompanham este episódio. Até o próximo Podtan.